Eu me chamo Daniel, sou aluno do curso de pós-graduação em Educação Tecnológica do Cefet pelo Polo Piraí. O intuito de gravar esse vídeo é para que eu possa responder dois questionamentos que estão postados no fórum da aula 3 da disciplina Currículo e Avaliação. O primeiro questionamento diz o seguinte: você considera os aspectos afetivos da relação professor-aluno efetivamente relevantes? Sim, considero, tanto na vida escolar quanto na vida acadêmica. Nos dois eu tenho exemplos a citar. Na vida escolar eu tive mais de um exemplo, mas resumindo, eu me recordo das minhas professoras de língua portuguesa. Afinal, hoje eu sou professor de língua portuguesa, me formei em letras, português e literaturas, graças aos exemplos que eu tive na escola, que me fizeram gostar da matéria e me fizeram enxergar que eu era bom nas áreas de linguagens e comunicação. Eu tive professoras de língua portuguesa que me inspiraram e elas eram afetivas com a turma, não só comigo, mas elas me mostraram o quanto elas eram organizadas, o quanto elas levavam a sério a educação, a organização com a disciplina. Mesmo que eu, na época, como aluno do Ensino Fundamental 2, por exemplo, não tivesse muita noção de currículo, de planejamento, mas eu consegui enxergar isso pelo modo como elas trabalhavam a disciplina. Porque elas tinham tudo anotado, elas tinham material todo organizado, nós utilizávamos livro, nós conseguíamos tirar dúvidas, a aula rendia, nós tínhamos muitas atividades, nós não éramos alunos passivos nas aulas dessas professoras, né, de português. Também tinha uma professora de matemática que também era assim. A aula era bastante ativa e tinha coisas novas em todas as aulas. Mesmo que nós não utilizássemos tecnologias sempre, mas elas não conseguiam deixar com que a aula ficasse extremamente teórica, por exemplo. E havia uma sintonia entre essas professoras e a turma, tanto que a gente ficava ansiosamente esperando para que chegasse aquele dia e o horário da aula delas. Uma professora que também me marcou muito para essa questão de afetividade, que eu senti muito essa questão afetiva, foi no Jardim 3. Enquanto eu tinha mais ou menos entre 4 e 5 anos, em que eu estava aprendendo a ler, eu sentia muita dificuldade na leitura. E essa professora, ao ver isso, ela começou a trabalhar afetivamente ferramentas com que eu pudesse sentir uma segurança e que eu pudesse sentir que eu poderia aprender aquilo e que eu poderia ser um bom leitor. E eu guardo isso com muito carinho. Hoje, como professor, eu tento ao máximo observar os meus alunos, assim como essas professoras que eu citei observavam a turma, observavam também problemas que eu tinha, para poder tentar sanar, para poder tentar ajudar, né? E dar esse apoio aos alunos, assim como eu tive apoio. Então, eu sempre costumo dizer que as oportunidades que eu tive, eu tento passar aos meus alunos, graças a essas professoras. Eu tive uma professora no ensino médio, uma professora de espanhol muito importante, porque ela, vendo como a turma estava com dificuldades em apresentar trabalhos, ela começou a fazer sala de aula invertida, que era uma coisa nova pra gente. Ela passava seminários e dizia que ela trocaria de lugar com a gente. Então, no dia da aula de espanhol, a gente já sabia que a gente ia ter que dar o conteúdo, explicar a matéria. Obviamente, ela era uma orientadora ali, porque ela dizia se nós estávamos no caminho certo ou não, que era adequado ou não. Nós pegávamos um conteúdo, estudávamos em casa, e na aula dela havia o grupo que daria aquela aula e poderia utilizar as ferramentas que quisesse. Quem fosse mais criativo, melhor ainda. Ela sentava no nosso lugar e a gente ia para frente da sala de aula, ensinava o conteúdo e ela ficava orientando, dizendo, acrescentando comentários e até mesmo tirando as próprias dúvidas do grupo. Então era uma relação recíproca. Havia uma troca de conhecimento, até porque havia coisas que nós trazíamos que às vezes ela mesma comentava que era uma situação nova para ela, uma curiosidade nova em relação à disciplina. Então nós nos sentimos valorizados, sentimos que nós tínhamos conhecimento a se passar também, e isso foi importante. Eu também guardo com bastante carinho a recordação dessa professora, assim como as outras que eu citei. Em relação ao segundo questionamento, que é falando sobre uma situação vivenciada como professor ou como aluno, onde os aspectos afetivos foram fundamentais para que a aprendizagem acontecesse de forma eficiente, eu acho que eu já expliquei, de certa forma, com esses exemplos do primeiro questionamento.
Eu posso citar, por exemplo, na graduação. Eu fiz uma graduação à distância pelo CEDERJ. Eu fiz de letras, português e literaturas, EAD pelo CEDERJ, que é uma disciplina, que é uma modalidade semipresencial. Então, o contato com o professor não é tão nítido quanto na escola ou numa faculdade presencial. É um pouco restrito, um pouco complicado. Mas até pelos recados, pelos vídeos, pelo acompanhamento dos professores na plataforma, ou o contato com os tutores também foi muito importante. Na minha graduação eu tinha tutorias de algumas disciplinas, e esse contato com os tutores, que nós chamávamos de professores, obviamente, foi importante. Esse contato foi muito importante por causa disso, porque nós sentimos que não estávamos sozinhos, e eles sempre, a todo momento, mostravam que a gente tinha capacidade sim de conseguir, de aprender aquele conteúdo, por mais que fosse difícil. Eu posso citar também que tanto na faculdade quanto na escola, a ausência de afetividade em algumas disciplinas, em alguns professores, né, em alguns docentes, complicou um pouco o ensino. A relação de ensino e aprendizagem, a relação professor e aluno também foi um pouco ferida nessa questão. Por exemplo, na escola, em História e Geografia, eu tive uma professora no ensino fundamental que ela praticamente não dava aula. Ela simplesmente sentava, resumia o conteúdo do livro, um conteúdo extenso, às vezes em 10 linhas, e dizia que não precisava explicar porque já estava sendo explicado ali pela leitura. E ela tratava os alunos de forma muito passiva. Nós não tínhamos direito à voz ativa na sala, só ela falava. Na faculdade, eu também sentia falta de afetividade, por exemplo, com aqueles alunos que tinham dificuldades nas matérias mais difíceis. Por exemplo, latim, que é uma matéria extremamente difícil, que nós não temos contato no nosso dia a dia, particularmente, nós não temos esse ensino. A professora não tinha uma afetividade com a turma, ela achava que simplesmente jogar o material na plataforma era necessário, era básico, ela não tinha flexibilidade. Inclusive, graças aos professores da escola, eu aprendi que o planejamento ele é flexível. Se a minha turma, por exemplo, não está acompanhando, então eu tenho que reduzir o meu conteúdo, voltar e ver o que está acontecendo, voltar e ver o que foi perdido e o que não foi conseguido ser aplicado, o que os meus alunos não conseguiram atingir, por que eles não conseguiram atingir o objetivo. Hoje, como professor, eu sempre faço essa reflexão. Meus alunos estão aprendendo? Meus alunos estão conseguindo alcançar o objetivo do planejamento? Meu planejamento está alcançando o objetivo dos meus alunos? Me faço essas perguntas, graças aos professores da escola, da época da escola, e os professores de graduação. Já voltando ao exemplo da professora de latim, é um exemplo que eu falo que é o exemplo que eu não devo seguir, do que eu não devo ser. Por quê? Porque eu lembro que era uma professora que não se importava com seus alunos, se importava muito com sua matéria, com sua disciplina. Considerava a matéria extremamente importante, mas não botava colocava a relevância em cima de seus alunos. Não procurava ver por que os seus alunos não estavam conseguindo aprender, por que seus alunos não estavam gostando da matéria. Obviamente era uma matéria difícil, a professora também era difícil de se lidar, e obviamente isso criou uma certa apatia da turma com a professora, com a matéria. Então foi bem complicado. Nesse período na graduação foi de extrema dificuldade por causa dessa disciplina, por causa dessa professora. No entanto, disciplinas na faculdade que eu guardo afetivamente com carinho são disciplinas como literatura comparada, literatura brasileira, que eram professores que nos faziam pensar, nos colocavam com papel ativo na faculdade, professores que, de certa forma, se preocupavam em construir conhecimento para que nós soubéssemos construir isso em sala de aula como professores. Então, sim, a afetividade é importante, ela tem que existir, e é necessário acreditar que quando você traz uma educação afetiva para a sala de aula, você não está trazendo só ali o conteúdo para os seus alunos, mas você está trazendo também um pouco de esperança para aquele aluno que às vezes está com dificuldade, mas que vê em você uma luz no final do túnel. Isso foi importante para mim, e eu como professor às vezes enxergo isso quando meus alunos falam: poxa, consegui aprender o conteúdo com você, um conteúdo que eu não aprendi antes, mas com você eu consigo aprender. Então, sim, eu considero a afetividade importante. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.